Oi, gente, esse papo de ETs, de extraterrestres, rende panos para as mangas, né? Pra manga, pro resto da camisa toda, porque tanta gente me perguntando um monte de coisa que vou tentar sem responder, né? Até não é nem assim perguntas específicas, é querendo saber mais detalhes de tudo, né? Acho que foi a Débora que conversou comigo, o Ricardo hoje bateu um papão também. Alguém me pediu num vídeo para eu falar mais sobre detalhes de cabelos, roupas, como o que, que eles vestem. Acho que eu anotei aqui Fábio Rabelo, mas eu não anotei o que ele perguntou. Tô triste, tentando me organizar. Mas a maioria das perguntas foi justamente em cima disso. Para eu passar, não é pergunta, é pedindo para eu passar mais detalhes sobre eles, né? Então, olha só. Eu gostaria até de separar um pouquinho as coisas, tá? Esses seres que eu digo que são seres de olhos azuis, que eles são diferentes, eles costumam aparecer nas minhas projeções, tá? Dessa vez, agora que eu lembro de ter me comunicado com ele, do homem até ter vindo falar, porque são coisas assim bem distintas, né? Eu acho que eu não sei se acontece com todo mundo, mas assim, tem projeção que eu sinto que eu tô mesmo talvez num plano espiritual, tá? Porque isso também já me foi passado uma vez. Aí eu vou ver como é que eu vou me desenrolar para poder contar para vocês, né? O que me foi passado uma vez, até dentro desse laboratório que eu costumo ir, onde eu tive uma aula sobre Orion, foi na época que eu ainda não tinha nem pensado muito em colocar no livro. Não, eu já tinha assim, acho que foi quando eu comecei voltei a escrever o livro, que essas projeções sobre Orion surgiram. Acho que começou a ganhar forma porque eu tinha que falar e não sabia direito, e eu acho que aquilo me angustiava tanto que eu acabei tendo um monte de projeções assim para me explicarem mais ou menos como funcionava tudo, e eu não sei nem se eu consegui passar direitinho lá no livro, né? Que às vezes eu acordava de madrugada para escrever, e aquele livro foi escrito assim em um mês e pouco. Então, deixa eu tentar ver se eu consigo separar para vocês. Eu acho que às vezes eu me projeto e consigo ir para o plano espiritual mesmo, uma dimensão aonde eu consigo ter contato, né, com o meu mentor, que é esse meu amigo, que está no plano espiritual. Ele está nessa dimensão, de uma forma mais sutil, talvez só em corpo astral, né? Que é um amigo que me acompanha, que eu já conversei com vocês sobre ele que eu até desconfio que seja o Hilário, que já me passou algumas psicografias, né? Esse meu amigo que me acompanha, eu já conversei várias vezes com ele, já vi nas projeções assim, já de tocar, de encostar nele. A forma dele é bem humana, acredito que ele já tenha vivido algumas vidas do meu lado e dessa vez ele resolveu ficar do lado de lá também para me ajudar, sabe? Assim, eu sinto que ele quer me ajudar mesmo. Quando eu preciso estou em situação de perigo, alguma coisa, eu chamo por ele e sinto a presença dele, né? É um amigão que eu tenho, que está desencarnado, mas é gente como a gente, assim, humano, né? Que ele deve ter vivido aqui no planeta Terra também várias vezes, e aí agora ele está desencarnado e está me ajudando. Eu já expliquei que eu acredito que essa história do mentor, do anjo da guarda, do amigo que acompanha a gente, nada mais seja do que um amigo mesmo que a gente vai crescendo a amizade ao longo das nossas vivências, das nossas reencarnações, e aí de repente ele tem um pouco mais de experiência e há uma afinidade, uma amizade muito grande, né? Até falei das almas gêmeas, né? Aquela minha teoria de que nosso espírito possa se separar e aí há esse reencontro, e não necessariamente que você vai desenvolver com essa tua alma gêmea, com esse teu pedaço, o amor eros, sabe? A gente pode desenvolver o amor incondicional, como eu acredito que às vezes você reencontra esse pedaço num filho, no teu pai, num parente, num amigo, que
não necessariamente você vai vivenciar o amor eros com esse pedacinho seu aí, essa tua alma gêmea, né? Não há essa coisa, essa obrigatoriedade, né? A gente aqui fica na expectativa, principalmente pelas nossas carências emocionais, mas não é bem por aí, né? Então, eu dentro do plano espiritual, eu tenho esse amigo que me acompanha, que me passa as psicografias, que também é um espírito que tem um conhecimento acima do meu, também está do lado de lá, então ele também pode fazer muitas coisas que a gente não pode fazer aqui, né? Porque ele lá já detém um conhecimento e tem a facilidade de estar numa outra dimensão. Então, esse é o meu amigo, que eu já percebi nele, que é também um espírito que se apresenta sob a forma humana. Ele é alto, mas quando eu digo alto, assim, 1,80 m e pouco, mais ou menos, que eu já falei que eu meço 1,63 m, então, porque algumas vezes, assim, de eu estar próxima dele, eu sou tímida, do lado de lá eu sou tímida também, então eu não sou de ficar encarando, sabe? Ainda mais uma pessoa mais alta do que eu. Então, algumas vezes eu já estive do lado dele e eu percebi que eu bato mais ou menos assim, na altura do peito dele. Então, ele, se eu meço 1,63 m, ele deve ter 1,80 m e pouco, 1,86 m. Estou calculando mais ou menos a altura, assim, né? Então, ele é claro, já vi várias vezes, principalmente as mãos dele, se apresenta de uma forma clara também, né? O cabelo é meio compridinho, que também às vezes que eu consegui olhar para ele, eu percebi que ele tem um cabelo compridinho, claro, cabelo meio alourado, não muito claro, não é um cabelo louro vivo, um cabelo castanho mais para claro, bem castanho, bem clarinho, né? E essas são, assim, lembro mais ou menos das feições dele, né? E assim, já vi ele se apresentar comigo até de tênis, gente. Uma vez achei até que ele fosse médico, porque ele às vezes, geralmente ele apresenta de calça branca. E uma vez ele estava no meu quarto batendo um papo comigo, que eu só olhava pro pé. Eu dizia, pô, caraca, arrumei um raio de um mentor que usa tênis e da Nike. Ninguém merece. Ainda por cima usa grife. Ou foi a minha mente que quando, quando eu rememorei, por ser um tênis, eu trouxe a marca Nike junto, ou o danado gosta de uma grife, não sei. Abafa o caso. Às vezes que eu estive com ele, eu vi que ele usa tênis também. É o que eu digo, é gente como a gente que viveu aqui. Não vejo mistério nisso não, entendeu? Não tem aquela imagem assim do mentor de túnicazinha branca, cordãozinho amarrado na cintura, com carinha de anjo. Não. Pelo menos é assim que eu vejo. Agora, é um espírito muito amigo, que tem bastante conhecimento, que me passa muita coisa legal. E quando eu estou em situações de pinica, eu chamo por ele e ele vem rapidinho. E o bicho é grande, forte, me defende legal. Então, é um amigão que eu tenho aí. Mas isso, na dimensão que a gente vai chamar assim de dimensão espiritual, tá? E eu sinto assim que quando eu estou numa dimensão mais próxima, mais grosseira, mais densa, mais próxima aqui da Terra, eu às vezes faço contato, porque foi o que me alertou de alguns contatos que eu tive com esses seres de olhos azuis. Quando eu falo para vocês que às vezes eles podem estar num plano mais sutil e não ser tão bonzinho, por quê? Eu já vi esses seres, essas pessoas com esses olhos, eu chamo de seres porque o olho é uma coisa, eu não consegui achar. Um tempo atrás um amigo meu postou um vídeo que era um clipe de uma música e fizeram, eu não consegui achar para mostrar para vocês, para colocar lá no meu Facebook. Os olhos faíscam, é um azul, mas parece que é uma lâmpada azul acesa, tá? É o que eu posso passar para vocês que eu não conseguia nada para ilustrar. Então, esses seres eu já vi algumas vezes em projeção. Tá? Me sinto bem perto deles. E eles não costumavam falar nada, eu não via eles falando, eles apareciam. Uma vez até eu lembro de ter visto o que eu coisei, eles me ofereceram um cacho de uvas. Tem uma projeção que eu lembro que também foi bem forte com eles, que eles estavam tipo era uma festa, uma reunião,
Eu até na época associei uma festa cigana, tá? Isso já tem tempo. E assim, parecia ser uma festa cigana, mas os olhos deles é que você percebia que não eram normais, que não era aqui, não eram daqui da terra. E todos nessa festa tinham esses olhos. E aí eles me ofereceram um cacho de uvas. E assim, a comunicação com eles até então tinha sido sempre, não é verbal, é meio telepática a coisa. A gente consegue sentir o que eles estão sentindo, sentir o que eles estão falando, o que eles estão transmitindo. É difícil explicar, porque a gente tem a nossa mente muito verbalizada, né? A gente fica preso muito na palavra. E eles conseguem transmitir a ideia para você sem usar a palavra. Como é que eu vou dizer? Cadeira. Eles criam a imagem de uma cadeira, eles não usam a palavra cadeira. E transmitem dentro da tua mente. Sabe? Eles têm essa facilidade. Então é até difícil de eu tentar explicar para vocês como ocorre essa comunicação. É muito diferente, não é uma comunicação verbal. Até então não era uma comunicação verbal, tá? Que depois dessa projeção que eu tive ontem, né, de manhã, foi assim, é porque a gente já tá de madrugada, né? Eu perco um pouco o horário, agora eu tô gravando pelas madrugadas, olha só. E aí, sim, ele falou comigo. E eu não tinha nem noção que eu estava com um ser desse do meu lado, da minha projeção. Só fui tomar ciência que eu estava quando eu caí lá no fundo do poço, que não era nem poço, né? E olhei para cima e olhei e vi aqueles olhos. Aí eu disse, caramba. Aí que eu entendi que eu não estava com meu mentor, nem com meu amigo aqui da Terra, né? Que eu tinha pensado que eu estava com o Márcio. Então, assim, eu costumo separar um pouco as coisas, né? Apesar de eu estar no plano astral, porque eu havia me projetado, eu creio que com esses seres eu fico mais próxima da Terra. Eu vi pela projeção e já tinha visto também outras coisas que eles têm uma facilidade muito grande de plasmar a matéria, de manipular mesmo a energia da matéria e plasmar as coisas. Então, com essa projeção, ainda tive mais confirmação ainda. Né? E como a coisa estava, as sensações estavam bem fortes, eu acho que eu estava bem próxima da Terra mesmo. Não estava distante, eu não estava numa dimensão mais sutil. Então, acho que esses seres que vêm e aparecem na minha projeção, olha o que eu vou falar que eu acho que é meio doido. Eles estão encarnados, só que numa matéria mais sutil que a nossa. É a sensação que eu tenho, gente, estou passando para vocês, entendeu? É assim, é diferente do que eu sinto quando eu estou do lado do meu mentor. O meu mentor, a sensação que me passa é que ele está, em essência, num corpo, tá se manifestando também através do. Tá com a consciência dele se manifestando através de um corpo mais sutil que o meu, né? Mas ele não tem nenhuma ligação com um corpo físico, né? Mais denso, ele está bem sutilizado. Essa é a impressão que eu tenho, não sei. Estou tentando ir passar para vocês para ver se vocês também têm alguém que já viu que tenha essa sensação. Agora, esses outros seres, eles me passam a impressão que eles estão encarnados. Ou eles estão encarnados e aparecem mesmo com aquele corpo que eles se apresentam. É um tipo de matéria também, só que um pouco mais sutil que a nossa, que eles conseguem interagir com a gente, mas eles estão numa outra dimensão, tá? Ou eles também estão em projeção conforme nós estamos. Tem um corpo deles em algum lugar e eles estão vindo em projeção para se comunicar conosco. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei porque tem essa diferença, eu percebo essa diferença. Não sei se tem fundamento, estou aqui colocando para vocês até para ver se alguém mais consegue sentir isso, né? Então a característica deles seria essa comunicação não verbal, tá? Parece que eles não precisam das palavras para se comunicar, usam outra maneira de se comunicar diferente da nossa.
que dessa vez ele talvez tenha se comunicado mais até comigo com a palavra, ou eu tenha entendido melhor as palavras, não sei, né? Mas eu ouvi bem quando ele dizia pula, pula, me mandando pular, e tinha alguém ali do meu lado mandando pular. Não sei se estava sendo mental, mas depois eu até vi ele rindo, conversando, então acredito que ele verbalizou bem, né? Aí me perguntaram com relação à roupa. Gente, eu não me prendo muito nesses detalhes, não. Mas, assim, acredito até que eles estavam vestidos de roupas claras, não me chamou atenção nada, assim. Deve ser roupa comum, ou calça, blusa. Aliás, a única coisa que eu percebi é que ele estava de manga comprida, tá? Ele estava de manga comprida, né? Eu também, se você me perguntar o que eu estava vestindo, eu não sei, que eu pulei lá na água fria, mas também não consigo lembrar, assim, desse detalhe do que eu estava vestindo, só senti que a água estava bem gelada, né? E ele eu percebi que estava de manga comprida porque num determinado momento ele estava falando assim, e aí ele botou a mão também junto do parapeito, que depois eu sentei do lado, e aí eu percebi que era uma blusa de manga comprida. E clara, é, não posso dizer se era branca, cinza, clarinho, era um tom assim, então não peguei. Eu acho que se eu encontrá-lo de novo eu vou começar a prestar atenção na roupa, tá? Que nessa festa que eu fui, que parecia cigano, eles estavam com roupas bonitas. Eu não sabia se era uma festa cigana, uma festa celta, sabe? As mulheres estavam com vestidos, isso eu lembro mais ou menos. Não era, era assim, roupas bacanas de festa mesmo, né? Assim, roupas, vestidos longos. Por isso que eu também achei que fosse uma festa cigana ou uma festa celta, talvez, né? Bom, aí, o que eu queria falar deles também, tá? Há um tempo atrás, acho que também durante o período que eu fiquei depressiva, terrível 2013, a gente sempre volta lá. Eu tive contato com por que eu falo sempre da gente ter cuidado, que nem sempre o que é bonitinho é legal. Eu tive um contato muito, muito próximo mesmo, que veio me assediar legal algumas vezes. Não sei nem como eu consegui me libertar dele. O mosquito aqui voando. De um ser desse do olho azul, que eu até falei que eu coloquei lá no livro também, que eu resolvi botar lá no livro, porque eu precisava contar a história e fui usando, fui desenvolvendo, fui desenrolando e até usei esse assédio que eu recebi, né? Ele vinha mesmo me atacar sexualmente. E a intenção era assim, não era nada respeitosa. Você sente quando você tá afim, aí tudo bem, problema. Mas era uma coisa que eu não estava afim, sabe? Era quase que um estupro mesmo. Então, e eu sabia que era porque eu vi os olhos dele bem. É uma figura muito bonita até, tá? Mas o que mais me impressionava era a pele, que é diferente. Eu sentia o toque. Eu não sei se eu consigo expressar o que é. A pele é meio, parece um bicho de pelúcia, sabe? Parece uma pelúcia. Você sente assim, você passa a mão no toque, porque eu empurrava muito ele. Ele vinha para cima de mim com tudo e eu repelia, então eu sentia mesmo aqui a parte do peito dele e empurrava. E o que acontecia, quando ele ficava aborrecido, né, que ele ficava furioso, que ele tentava me pegar de qualquer jeito, ele ficava áspero. Toda aquela pelúcia parecia que se oriçava, assim, e ficava... Ai, tipo o que um tapete daquele áspero meio capacho, sabe? Mais ou menos por aí. E o tom da pele ia ficando meio azulado também. Então, isso não foi uma vez só. Ele tentou me pegar algumas vezes. Foi difícil sair disso. Mas eu sempre, em perigo, rezo. Começo a rezar, peço ajuda, porque eu mantenho esse grau de lucidez. Então eu sei que eu estou sendo atacada ali consigo manter minha consciência de que é uma projeção, né? Consigo manter lucidez suficiente para pedir ajuda para quem está do lado de lá também me ajudar, né? Então,
quando eu passo por um ataque desse, aí eu peço logo socorro, help. Porque eu sentia da mesma forma que quando eu encontro com eles e são do bem, né, que eu sinto neles esse lado do bem, que eles estão querendo me passar coisas boas e não precisam falar, da mesma forma eu sentia com esse outro. Ele não falava nada, mas ele conseguia me passar o que ele estava, a intenção dele, não era nada legal, sabe? Ele não precisava nem falar. Eu conseguia perceber o que ele estava sentindo, né? Pô, queria me pegar à força, não dava nem um beijinho nem nada, pô, que olha, não, não é assim não. Tem que mandar flores, tem que conquistar primeiro, pô. Então, eu senti essa vibração bem densa dele, né? E foram alguns ataques e depois do mesmo jeito sumiu. Eu criei assim toda uma história para colocar no livro. Lógico que teve bastante coisa que foi fruto da minha imaginação ali para poder construir a história. Mas o ser realmente existiu, existe. Tomara que ele fique lá bem distante. Né? Vai ver que seguraram ele, disseram, ó, não vai rolar nada. Ele desistiu, arrumou outro aí para sediar. E, e não tem me perturbado mais, né? Mas então por isso que eu falo, olha, a mesma característica, é bonito como os outros, tem os olhos cintilantes, faiscante aí, parece que tá. Os outros eu nunca toquei, então até esse que eu encontrei, né, ontem, que a gente conversou, eu não cheguei a tocar na pele dele, então não dá para saber se ele tem essa pele igual esse que me atacava. Esse outro, eu sei que o que me marcou muito foi justamente essa pele diferente, né? É uma sensação bem diferente de tudo que a gente vê por aqui, né? Agora, esse que estava comigo ontem, eu não sei se ele tem a mesma característica, não deu para saber, né? E nessas. Aí isso aí vai bater um pouco também com o que eu já tive de aula sobre Orion, que eu falei para vocês, que eu não conhecia nada de Orion, não sabia. Aí uma vez eu tive uma projeção onde eu estava nesse tal laboratório aí que eu costumo ir. Não sei se é uma nave espacial, um negócio meio circular, meio. A ideia que me passa é que alguma coisa mesmo circular. Pode ser uma torre, não sei. Né? E é toda circundada por vidro, né? Inclusive a parte de cima, assim, e aonde formam imagens. À medida, às vezes, que a gente vai ouvindo lá o palestrante, olha, não é um palestrante só. Eu já vi várias pessoas diferentes, mulheres, homens, dando palestra nesse local, sabe? É o que eu falei, geralmente eu vou em grupos, então tem vezes de eu me encontrar assim, deitada no meio de um monte de gente assistindo a palestra, a gente fica sentada assim, tipo no chão mesmo, né? Da outra vez que eu fui, tinha um sofá no canto e eu estava sozinha, eu não estava em grupo. Mas nesse local me foi dado algumas aulas de Orion que eu não sabia nada. Tá? Não sabia mesmo. Pela minha filha, eu não tinha a menor noção que as Três Marias faziam parte lá da constelação de Orion. E aí eu recebi aquela informação e agora com a internet fica fácil da gente checar. Então aí eu fui lá olhar, eu digo, caramba, eu sonhei com isso e realmente, mas nunca pensei em pesquisar sobre Orion. Menor ideia, menor. Aí, nessa aula, eu lembro que coisas foram passadas assim, que até o nome das estrelas que eu sou péssima para guardar, eu guardei que tem uma estrela lá chamada Bellatrix. Tem uma outra que é Rigel também. E eles disseram que essa constelação ela é composta de várias estrelas. E cada estrela dessa é como se fosse o nosso Sol. E em volta dessas estrelas existem planetas circulando, né? Então, os habitantes que vêm de Bellatrix, eles são, vamos dizer assim, mais bonzinhos, estão mais evoluídos moralmente. E os que vêm de Hegel, Rigel, sei lá, cada um fala de um jeito, eu não sei, me foi passado Hegel, que depois eu fui ver que era como se escrevia, que era Rigel, né? Lá me disseram que era Hegel. E
Eu até tive dificuldade até na época para encontrar, porque o meu inglês é péssimo. Então também as outras palavras vão no mesmo esquema, as outras línguas também, tudo é difícil de eu guardar a pronúncia e tudo. Aí, mas nessa, disseram que era uma parte de óleo que os seres já estavam evoluídos, muito evoluídos materialmente, tecnologicamente, mas moralmente não. Eles usaram até um termo, acho que exploradores, colonizadores, algo assim, tá? Se faz sentido também, gente, não sei. Também, olha, andei pesquisando, não vi nada a respeito disso. Quem souber aí pode coloca aqui nos comentários, sabe? Ou vai lá no meu Facebook pessoal, pode me adicionar, pode tentar conversar comigo, que é ótimo pra gente. Eu hoje bati um papão com o menino, acho que é Ricardo, que me passou até um link de uns vídeos aí que achei bem interessante, né, de uma pessoa que eu também não conhecia, agora até adicionei, Emanuel alguma coisa, o nome dele. E engraçado que ele dá palestras e as coisas que ele está falando agora, acho que ele falou em junho, bate bem com os meus relatos lá de trás, então não tem nem como, sabe, é que a coisa tem sentido mesmo. Tem outras pessoas que veem a mesma coisa que eu vejo, né? E isso é legal, isso é bacana, que aí você vê que tu não é maluco sozinho, tem um monte de maluco junto aí. Se resolverem trancar no hospício, não vou ficar sozinha. Vou ficar cheio de maluquinho, igualzinho ali do meu lado. Então, o que eu posso falar, assim, que eu percebo, uma coisa engraçada também, que eu estava até hoje tentando lembrar que estava falando com a minha filha. Desde menina que eu tenho uns negócios meio esquisitos, né? Além desse lance da projeção. Eu lembro que. E aí a gente vai lembrando aos poucos, né? Você começa a falar e vai falando. É bom que a minha mãe deve assistir isso, depois ela vai me ajudar também a lembrar. Eu pequena, eu fiz um desenho, assim, eu estava no jardim de infância. Eu queria muito ter alguma foto disso, eu acho que eu não tenho, mas depois eu vou saber com a minha mãe se ela guardou. Aí um papel grande, né, assim, bem maior do que uma folha A4, um papel grande que antigamente as crianças, tudo jardim de infância tinha aquele papel enorme, nem vejo mais daquilo. Eu, desculpa, quase que engoli um mosquito que estava voando aqui. Eu fiz um desenho, eu devia ter uns 2 para 3 anos, foi meu primeiro jardim de infância. E eu acho que aquele desenho, eu dizia o que tinha ali, as pessoas que tinham, o local que tinha e tal, e acharam que era muito rico de detalhes, estava muito bem trabalhado para uma criança da minha idade. Tanto que a minha mãe ficou toda orgulhosa e pá, botou num quadro e pendurou na parede do meu quarto, né? Era um desenho. Gente, eu era muito pequenininha, embora eu lembre de muitas coisas de quando eu era pequena. Mas eu lembro, assim, não sei se era imaginação minha, que aquele desenho era, assim, para mim representava tanto aquelas pessoas ali, que de noite eu via aquelas pessoas saírem do desenho e vinha conversar comigo. Olha que doideira. A minha mãe, desculpa, a minha mãe tá aí pra me desmentir, mas eu cansava de dizer que as pessoas estavam saindo do quadro e vindo conversar comigo, entendeu? Eu lembro disso. E lembro do que saía mesmo do quadro, né? Daquele desenho que eu tinha feito. E uma das coisas é que eu me recordo que a figura que eu tinha feito lá, que representei lá um homem, eu, dentro de mim, eu sabia que ele tinha vindo das estrelas, olha só. Então, como a gente dormia lá com a luz do quarto apagada, e eu tenho essa facilidade de ver essas luzes, de noite eu vinha, eu fechava o olho e abria, fechava e abria para tentar isso. Eu lembro pequena, né? Eu via os pequenos pontos de luz assim circulando pelo quarto e eu achava que eram as estrelas que aquele cara lá do quarto saía e trazia. Muito doido, né? Então, mas aí eu não sei se isso faz algum sentido, se realmente sempre tive alguma ligação com essa outra raça. Tudo é possível, gente. Eu não tô aqui. Sabe, a gente que passa por essas experiências doidas, a gente começa a acreditar na possibilidade de tudo. Não é você acreditar em tudo, é diferente. Eu acredito na possibilidade.
sabe? Então, não, porque muita coisa a gente não sabe ainda como acontece, muita coisa a gente acha que tem um conhecimento e é bem diferente daquilo, da forma como a gente conhece. Né? Muita coisa o homem, aqui a raça humana, ainda desconhece em termos mesmo de possibilidade. E aí quando aparece um maluco assim dizendo que isso é possível, fogueira nele, como muitos já foram queimados de verdade, né? Então, assim, eu não sei se essa minha comunicação já vem mesmo de outras vidas, se eu já pude reencarnar, já estive encarnada junto deles, não sei, de repente, porque eu encontro muita gente que tem essa teoria e que sente isso. Não sei, por enquanto eu estou aqui na Terra, entendeu? Tem uma ligação muito forte com o plano espiritual, tem esses avisos todos que eu estou tentando passar para vocês, porque de repente a gente se identifica. E aí a gente vai tentando desvendar aí esse mistério, que acredito que não vai ser nessa encarnação aqui que a gente vai desvendar, né? Enquanto a gente estiver encarnado. Mas de repente a gente está se preparando, e aí quando a gente se desdobra, sai do nosso corpo físico aqui, que a gente vai para o corpo astral, a gente tem a gente já tendo um pouco de conhecimento do lado de cá, a gente já fica mais observador do lado de lá, já fica mais atento às coisas, que eu acho que isso é que é legal. Né? É importante a gente ficar buscando informação aqui para quando a gente conseguir se projetar com lucidez, observar tudo com calma e ver, realmente isso faz sentido, isso não faz sentido. É assim que a gente vai aprendendo com as nossas experiências, né? Bom, eu tenho muito mais maluquice para contar, aos pouquinhos eu vou me soltando, sabe? Porque são coisas que eu agora estou perdendo um pouco a vergonha, porque eu estou vendo que outras pessoas também sentem a mesma coisa, né? Mas a gente vai devagar e vamos conversando e trocando ideias e contando as experiências. Os relatos são super importantes, sabe? Os relatos que eu recebo, eu estou olhando aqui, eu tenho vários relatos. Eu acho que eu também vou começar até a comentá-los no vídeo. Hoje também um outro menino me deu ideia disso. E fazer mais ou menos igual o Saulo Caldeirão faz aí, de tentar responder as pessoas através dos vídeos. Estou me organizando, o site está saindo, tá aos pouquinhos. Eu já estou até com um programa numa rádio lá em São Paulo, é redereunindobem.com. Tem BR nele, não lembro. E aí uma vez por semana eu tô fazendo um programinha lá de 10 minutos e as pessoas já estão começando a mandar questões, dúvidas, e vocês podem mandar também, tá? Vocês coloquem aqui nos comentários mesmo, ou então podem me adicionar lá no meu Facebook pessoal, Meire J. Costa, que eu também vou tentar conversar com todo mundo, eu tendo condição, eu respondo o que eu souber também, o que eu puder ajudar, eu tô lá para ajudar, né? E aqui, vocês vão colocando aqui nos comentários que eu também tô sempre vendo, né? No canalzinho aí, que tá começando a crescer, legal, é bom que eu tô vendo que mais pessoas estão se inscrevendo, estão acompanhando, isso é responsabilidade, eu tenho que, na medida que as pessoas estão chegando também, eu tenho que me esforçar aqui para melhorar tudo, melhorar essa comunicação aí com vocês, pra gente poder crescer juntos, né? Gente, mais dúvidas é só colocar aí nesses veículos aí que eu falei para vocês, tá? Fiquem com a luz.